Bem, boa noite a todos. Vamos dar sequência, então, à nossa reflexão sobre o tema. Bem, a mim ficou incumbida a tarefa de falar justamente sobre a questão dos procedimentos. Tá alto, tá bom? Falar em relação à questão dos procedimentos na nova lei de licitações e contratos. Nesse caso, até mesmo pela questão do tempo e da temática que me foi aqui apresentada, eu farei uma análise justamente mais pragmática, né? Porque justamente falaremos aqui em relação a procedimentos. E é sempre interessante analisar o novo projeto de lei de licitações sob diferentes perspectivas. Quando a gente olha sobre o olhar do gestor público, ou então no interesse, né, das empresas licitantes como advogado, ou mesmo no mundo acadêmico, né, como o professor Gessé chegou a falar na questão ferrenha de críticas ao projeto de lei, nós conseguimos ter diversas interpretações e muitas vezes nós divergimos e convergimos em alguns pontos. Mas o que a gente com certeza vai concordar é que o Estado, né, o Estado contratante atual que nós presenciamos aqui no Brasil, vive uma crise. E essa crise ela não se deve apenas à questão de corrupção. Certamente, eu posso elencar aqui a questão da ineficiência como um aspecto negativo e que vem a atrapalhar a razão pela qual essa nova lei de licitações, justamente pelo impacto que ela causa no nosso PIB nacional, ela certamente vem inovar de forma positiva. Quando a gente fala da Lei 8666, de 93, a gente sempre tem que lembrar do contexto em que ela foi criada. Naquela época, tal qual hoje, talvez até pior, nós vivíamos uma crise política, econômica muito ruim. Então, tinha-se aquela ideia de que justamente aquele formalismo exacerbado que é presente hoje na 8666, ele era necessário justamente para coibir o abuso de eventuais administradores. Você partia da premissa de que todo gestor público tinha uma forte tendência à corrupção. Mas observamos com o tempo, com a prática, que esse formalismo não ajudou a combater a corrupção. Tem-se aquela frase, né, de que no Brasil cria-se dificuldade para se vender facilidade. Então, hoje o processo é justamente inverso. A gente tenta flexibilizar para justamente avançar na questão da eficiência e também no combate à corrupção. Mas se nós flexibilizarmos a Lei 8666, pensava-se, você também estaria dando brechas à corrupção. Então, o que nós fizemos ao longo desses anos? Fomos criando diversos dispositivos de forma espaçada. Então, nós temos a Lei do Pregão, nós criamos a Lei do Regime Diferenciado de Contratações e por aí vai, e tantos outros, né? Diplomas e outros atos normativos. Mas nós podemos dizer que esse novo projeto de lei, na verdade, ele é uma consolidação normativa. Para aqueles que já estão familiarizados e conhecem a Lei do Pregão e também o RDC, não vão notar muita diferença ou não vão estranhar muito dos conceitos trazidos. Eu faço um adendo aos amigos, aqui nós colocamos o projeto de lei 6.814 de 2017, quanto em verdade a alusão correta, justamente devido à última mudança que nós tivemos na Câmara, é o projeto de lei 1.292 de 95. Isso porque sempre o último projeto, né, de lei ele é pensado ao principal. E justamente a redação do projeto principal, que é o 1.292 de 95, é que está com a redação final aprovada e já foi para o Senado, e que a tendência é que ele seja aprovado. Mas nós já falamos isso há 24 anos. Então, a gente sempre está naquela expectativa de uma aprovação que nunca vem, né? Bem, então, eu enumerei aqui alguns pontos, justamente que eu considero de maior relevância para fins de procedimentos na licitação e que vão causar impacto para aqueles que trabalham ou lidam com isso. O primeiro deles é justamente a questão do orçamento sigiloso. O orçamento sigiloso, na verdade, ele vem se tornar um incremento à competitividade. Não é uma novidade, vamos assim dizer, né, nesse projeto de lei, até porque o Tribunal de Contas já permitia a não divulgação, vamos assim dizer, do orçamento, mas agora vem uma palavra aí da questão do sigilo. Então, isso se torna muito mais forte do que a simples não divulgação. Isso porque
quando você fala que você vai tornar aquele orçamento da licitação de forma sigilosa, nós temos sempre que lembrar que, quando se faz a pesquisa de mercado, ela tem que se tornar de forma apensada aos autos, de modo que ninguém de fato tem acesso. Porque violar sigilo, no caso do orçamento público, tornou-se um crime funcional. Inclusive previsto no artigo 337J, agora, do Código Penal, como mencionou o professor Jessé Torres. Então, o agente público, isso é interessante, um grande desafio, quando a gente fala do orçamento sigiloso, é manter esse sigilo da proposta de modo a gente não beneficiar e não trazer prejuízo à questão da competitividade. Existe uma discussão muito grande em relação a isso. Se eu vou divulgar ou não o orçamento da proposta, até que ponto isso vai ajudar na questão da competitividade. Existem muitos estudos e debates, existe sempre uma minoria que diverge, mas no sentido de que isso certamente força que as empresas acabam mergulhando e baixando mais o seu preço. Quando já sei que o valor estimado da licitação, ele já é divulgado, eu tenho ciência dele, a tendência é que eu não mergulhe tanto assim o preço final. O próximo ponto que eu trago aqui é também a questão da inversão da fase de habilitação. Na RDC, isso já estava também sendo abrangido também pelo pregão, mas agora, analisar o preço antes, no caso, as propostas antes da habilitação, torna-se a regra. E um fato interessante, é o que eu trago justamente no parágrafo 1º do artigo 17, é que também existe a possibilidade de, entre aspas, desinversão. Ou seja, ainda que a regra agora eu venha analisar primeiramente os preços para depois vir a fase da habilitação, é facultado agora ao gestor público também inverter isso, de modo que a habilitação venha a ser primeiro do que o julgamento das propostas. E aí muitos podem pensar assim, bem, mas em que hipótese eu vou querer inverter a habilitação primeiramente do que as propostas? Existem muitas mentes analisando a questão fática de muitos municípios brasileiros, é muito mais, não vou dizer cômodo, mas muito mais plausível para a realidade daquela administração, daquele órgão, que se faça essa inversão. No caso agora, primeiramente a habilitação, para depois os preços. Justamente para que se evitem aventureiros a participar de algumas licitações. Determinado tipo de município, região ou objeto, sabe-se que muitas empresas não têm uma determinada expertise ou qualificação para tanto. Então, você, com isso, dá uma segurança, você concede ao administrador essa faculdade de ponderar os riscos da administração conforme a necessidade. Então, se naquele caso em específico ele tiver uma justificativa, ele pode colocar nos autos de que ele vai inverter essa fase de habilitação justamente para ajudar no procedimento licitatório. O contrato de eficiência já foi abordado aqui pelo professor Jessé Torres. Ele, em verdade, já estava previsto no RDC e ele está vinculado justamente com o objetivo de redução da despesa corrente, em que o contratado ele vai ser remunerado conforme a economia que ele vai gerar para a contratante, ou seja, para a administração. E essa economia ela pode se dar de diversas formas. Economia energética, no consumo de gás, também no que tange a questão ambiental, e por aí vai. Eu vou passando rapidinho, pessoal, por causa do nosso tempo, tá? Nos critérios de julgamento, também tem uma alteração bastante interessante no projeto de lei. Quando a gente fala ainda, na Lei 8666, como critérios de julgamento, nós temos o menor preço, a melhor técnica, a combinação de técnica e preço e também o maior lance da oferta. No novo projeto de lei, nós temos 2 critérios a mais. Um deles é o maior desconto, que na verdade não seria uma inovação, é um menor preço às avessas, porque quando eu aplico um maior desconto, obviamente eu vou obter ali um menor custo para a administração, e também você vai ter esse critério sobre o maior retorno econômico, que está justamente ligado a esse contrato de eficiência, que também já está previsto no RDC e também na lei das estatais, e ali eu coloco a referência dos artigos no projeto de lei.
Um ponto muito polêmico que nos chama a atenção está justamente para uma garantia da proposta na fase de aceitação da proposta. Ou seja, a administração ela pode pedir às licitantes que já conceda uma garantia quando dá a apresentação das propostas. E aí, é interessante porque o nosso amigo falou, né, que o Estado é uma mãe, às vezes a gente diverge um pouco disso, eu considero às vezes uma madrasta, e sempre, quando a gente olha pelo lado do administrador, fica confortável. Mas quando vamos para o lado do licitante, determinadas imposições legais acabam sendo, de fato, né, bastante severas. Observem, os amigos, o que diz. Nesse artigo 57, vai-nos dizer que a garantia da proposta ela pode servir como requisito de pré-qualificação. Ou seja, a licitante, ao participar de uma licitação, ela vai ter que conceder essa garantia. E essa garantia ela não poderá ser superior a 1% do valor estimado do contrato. Aí você fala, 1% é pouca coisa. Bem, depende do montante do contrato, né? Então, antes de você participar da licitação, antes de você saber se vai ser habilitado ou não, você já começa dando 1% do valor do contrato. E eu não estou falando daquele seguro-garantia lá atrás. Eu já estou falando para participar da licitação. Essa garantia ela vai ser devolvida, caso, obviamente, a empresa não celebre o contrato com a administração, somente 10 dias úteis após a assinatura do contrato. E o parágrafo 3º do artigo 57 também é preocupante, que vai dizer o seguinte, que implicará execução do valor integral dessa garantia a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação para documentos de contratação. Para quem convive e trabalha com licitações e contratos, sabemos em muitas situações, e aí hipóteses mil, em que a licitante, mesmo não querendo, acaba não assinando o contrato. E nesse caso, aquela garantia da proposta que ela apresentou pode ser executada e aí ela vai assumir e vai ter um grande prejuízo de 1% até do valor do contrato. Então, isso, por exemplo, é um ponto bastante controverso e que depois, né, isso aí pode ser revisto, não sei, mas é um ponto muito polêmico no projeto de lei. É claro, nós entendemos o motivo, justamente de evitar aventureiros, de você garantir. Aliás, no próprio decreto do pregão eletrônico presencial agora, 10.024, você, quando vai participar da licitação, você já apresenta todos os documentos de habilitação. Ou seja, a empresa hoje que começa a participar das futuras licitações, ela não tem mais aquela opção de desistir. Então, o sancionamento, né, é quase que inevitável. Bem, os meus amigos estão... Cadê? Entendi. Me chamando a atenção por questão do tema. Então, eu vou fazer o seguinte, vou passar bem mais rápido. Licitação exclusiva de licitantes e bens pré-qualificados. Isso também não é uma novidade, é uma realidade em muitos órgãos, né, em muitos dos quais eu já passei, em que você pode restringir determinadas licitações a determinadas empresas ou bens já pré-qualificados, antes aprovados por determinado órgão de administração. Isso, a meu ver, também é muito positivo, especialmente em relação a determinados bens. Convocação de licitantes remanescentes também é um ponto bem interessante, que você pode fazer essa convocação para aquelas empresas que não aceitarem as mesmas condições do valor do contrato da licitante vencedora, que hoje isso é permitido por 666. Você pode convocar os outros para assumir aquele contrato mesmo com valor acima, né, da proposta da vencedora. Isso é um avanço muito grande para quem é da administração, porque a gente sempre tem esse impasse. E agora, o outro não aceitou, vou ter que fazer uma nova licitação. Então, nós temos instrumentos para salvaguardar essa licitação. O seguro-garantia também é um ponto bastante polêmico. Ele foi muito aumentado em relação ao 8666, até 5% do valor do contrato, que é muito alto. Para contratações de grande vulto, chega até 30% do valor da contratação, o que é um valor também absurdamente alto para você prestar como garantia. Observem, nós já temos um custo elevado de transação. Com isso tudo, você acaba espantando qualquer tipo de empresa que queira participar das licitações. Então, ao meu ver, essa perseguição quase neurose de combate à corrupção, ela pode também acabar prejudicando de uma forma inversa o Estado na forma de você obter
uma melhor prestação de serviço, obtenção de melhores preços. Bem, o parâmetro para a suspensão de execução dos contratos foi abordado aqui pelo professor Emerson. Hoje existe aquela questão justamente do consequencialismo, até mesmo trazendo pela LINDB. Então, você tem que, o gestor, isso por imposição agora no novo projeto de lei, ele tem que observar, né, determinados cuidados, ele não pode interromper a continuidade do serviço público, mesmo em casos em que haja nulidade do contrato. Aqui houve uma redação muito sensível naquela cláusula já conhecida, né, que o particular era obrigado a sustentar por 90 dias, né, o inadimplemento da administração. Isso vai cair para míseros 2 meses, né, mas pelo menos ganhamos aí 30 dias. É uma das cláusulas exorbitantes que a gente também luta contra. A modulação de nulidades do contrato administrativo foi abordada aqui pelo professor Emerson. Justamente, se o contrato ele é nulo, você ainda pode, é facultado aqui ao gestor público levar ainda até mais 6 meses, prorrogável por igual período, justamente para que não haja um prejuízo ou dano maior ao erário. Então, em tese, você acaba convalidando, né, uma eventual ilegalidade. Isso também hoje já é feito, né, pelo Tribunal de Contas da União. A correlação entre infrações e penalidades administrativas, ao meu ver, é um dos meus pontos preferidos nesse novo projeto de lei. Hoje, o administrador tem uma discricionariedade muito grande na aplicação de penalidades. Então, o que se tenta aqui, e ali eu coloco os artigos, é justamente dar um caráter mais objetivo, né? Então, afastou-se, por exemplo, a suspensão de licitação, você mantém a advertência que é aplicável somente para inexecução parcial do contrato, você mantém a multa, que vai de 0,5% a 3% do valor da licitação, e o impedimento de licitar, ele consagra finalmente o posicionamento do TCU e para com aquela discussão que nós tínhamos com a STJ, no sentido de que o impedimento agora, de fato, ele abrange todo o ente federado a qual a pessoa jurídica que sancionou estiver vinculada. Tá? E também tem questões interessantíssimas. Para fins de impedimento e declaração de idoneidade, é feita uma comissão, existe um processo de responsabilização, é admitida a reabilitação da empresa, do penalizado, e tem os requisitos. Então, se eu sofri uma penalidade de 2 anos, eu cumprindo os requisitos, eu posso ser reabilitado e depois ter essa sanção retirada. Enfim, eu achei que está muito interessante e já deu um avanço muito à frente do que nós temos hoje. Impugnações, esclarecimentos e recursos, também tivemos sensíveis alterações, os prazos estão um pouco mais dilatados, o que isso é ótimo para todos, para quem impugna, para quem julga as impugnações, para quem analisa os recursos, e também os prazos estão aqui diferenciados. E no projeto de lei como um todo, existem diversos entendimentos do Tribunal de Contas que foram incorporados. Desde o princípio do formalismo moderado, que agora está expresso na lei, no novo projeto de lei, antecipação de pagamento também, que era algo muito polêmico e é feito em casos excepcionais, alteração qualitativa do contrato administrativo também já está positivado como algo possível, vistoria técnica facultativa e tantos outros entendimentos da jurisprudência do Tribunal de Contas estão aí também presentes nesse novo projeto de lei, como também foi feito no RDC, Instruções Normativas, a IN5 de 2017 e tantos outros. Então, o que a gente observa, em alguns pontos, para encerrar, é que não há uma inovação, na verdade, o que tem se feito é mais uma positivação de entendimento justamente dos tribunais de contas, o que, óbvio, isso dá uma segurança para o gestor público, né? Isso, ele pode decidir de forma mais tranquila, e em alguns pontos, de fato, a gente observa, sim, alguns avanços, que, claro, sempre podem ser melhores, mas eu já vejo aí como positivo e vai, de fato, surtir alguns efeitos práticos. Então, assim, de forma muito resumida, peço desculpas aí, né, por ser muito breve, essa análise que eu faço em relação dos procedimentos. Tem a questão da disputa aberta, disputa fechada, que, na verdade, também já está na lei do pregão, decreto agora do pregão eletrônico, que está expressa também no novo projeto de lei, né, e que também já estava previsto na RDC, enfim, dentre outros temas. Bem, vou agradecer e passar aqui a palavra para o meu colega Gilmar, que vai aqui abordar o tema em relação às modalidades. Muito obrigado a todos.
O frio é um 3,5.